Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 36º podcast. Estamos aqui uma semana depois do dia do podcast e hoje a gente vai falar aqui com o Emídio Passos, um grande amigo que a corrida nos deu, né, Emídio? Isso aí. Sem antes, não vou deixar aqui de pedir, porque senão o Alvin aqui, a turma da produção briga comigo, de você se inscrever no canal, dar um like, acionar o sininho e compartilhar esse conteúdo com você e com seus amigos, claro, sempre para a gente poder falar mais de vendas. Legal, hoje estamos aqui com o Emídio Passos. O Emídio eu tive a oportunidade de conhecer na assessoria de corrida, né? E aí já fizemos vários treinos juntos. Já. O Emídio sempre me puxando ali, mas enfim, tem um bom coração, ele respeita o nosso pace. Mas Emídio, me conta aí, Emídio é gerente comercial, tem mais de 27 anos de experiência aí na área de seguros, uma área bem específica. A gente vai falar bastante sobre seguros aqui, sobre como é que é essa área comercial e etc e tal. Ainda mais no Brasil, que é um país que não tem muita cultura do seguro, né? O Brasil ainda carece dessa cultura. Ele é formado aqui, então fez MBA em Marketing, pós-graduado em Gestão de Negócios, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi o fato de ele ser um quase advogado. É isso, Emídio? É isso aí. Bom, antes, Marcelo, obrigado pela oportunidade, pelo meu primeiro podcast, para a gente trocar um pouquinho aqui de ideia sobre vendas, um assunto que está no meu dia a dia, né? No dia a dia da gente. E aí, falar um pouquinho também, um pouquinho da minha experiência, né? Falar um pouquinho da minha experiência em relação a vendas, seguros e a corrida, né? Que é o que fez aí a gente se aproximar e criar essa amizade. Obrigado. E falando, né? Por que do direito, né? Assim, eu quando comecei a faculdade, precisava de um curso, eu queria muito ser delegado de polícia, né? E aí, a vida da gente, o mundo corporativo vai transformando a gente, vai levando a gente para outros caminhos que às vezes a gente aceita, né? Essa mudança, exatamente. E aí eu fiz direito, me formei em direito, mas eu já trabalhava com seguros, trabalhei numa grande seguradora por 10 anos aí, ainda não falava da área comercial, eu fiquei por 10 anos na área de operações, então tanto de emissão, vistoria prévia, aceitação, sinistro. E quando eu saí dessa grande seguradora, eu fui para a área comercial. Então, desses 27 anos de seguros, né, que eu completei esse ano, 10 foram na área operacional. Saindo da área operacional, hoje esse ano eu completo 17 anos na área comercial. E aí, quando eu entrei na área comercial, eu falei assim, é aqui mesmo que eu quero ficar, onde eu me encontrei realmente nessa questão de relacionamento, né? Relacionamento com o cliente, com o fornecedor, entender qual que é a dor do cliente, o que eu posso agregar na vida dele, né? E o seguro é muito isso, né? Onde eu posso agregar valor à vida desse cliente final. Né? Então, acho que por isso do direito, eu tinha um objetivo inicial e depois terminei a faculdade, eu já estava no mundo dos seguros, eu fui me especializando em outras frentes aí. E minha última especialização foi o MBA em Marketing, pela GV. Ah, legal, bem diverso. E por que advogado? Por que delegado? Coisa de infância, assim. Meu avô era policial e a vida inteira eu gostei desse... Delegado ou Não, militar? Militar. Tá. E a vida inteira eu gostei dessa frente, né? E aí eu fiz direito, e no mundo do direito é muito voltada a essa questão... Do direito mesmo, voltava assim ao direito penal, essas questões. E eu fiz a faculdade muito com essa visão, só que o mundo corporativo foi me levando para outra ramificação. Eu já estava nos seguros, né, como eu disse, e assim fui seguindo, assim, eu fui galgando outras posições, outros desafios, e aí o sonho inicial de ser delegado, ele acabou ficando em segundo plano, e acho que foi um caminho certo a ser percorrido. Pô, legal, a gente sempre brinca aqui, né, que tem uma estatística da HubSpot, que é um CRM americano, que ele fala que 70% dos vendedores não tinham intenção de ser vendedores. Então, né, o pessoal sonha em ser polícia, ser bombeiro, ser médico e tal, mas vendedor ninguém sonha, né? Exato. Então, você mais um para estatística, eu também me incluo nessa, né? Então, não tinha pretensão de ser vendedor ou de trabalhar com vendas, mas a gente vai sendo, acho que levado. Levado, isso, né? Exatamente. Foi quando eu me vi, eu já estava envolvido. E saindo da área de operações, esses 10 anos dessa seguradora, fui para a área comercial e eu falei, putz, realmente é aqui que eu me encontrei, é aqui que eu quero ficar e assim estou há 17 anos na área comercial. Hoje eu sou gerente comercial de uma multinacional francesa
responsável por relacionamento com parceiros, né? Então, o meu foco hoje é atender grandes clientes corporativos no segmento de afinidades, né? No atender balcão mesmo, a linha de frente mesmo, ali no olho no olho. Legal. E pegando essa história do advogado, né? O que será que você ter se formado em direito, vamos falar assim, te ajudou em vendas? Qual seria o paralelo que a gente poderia fazer entre os advogados e vendas? Que eu acho que tem bastante coisa em comum, né? A questão de fazer o certo, né? De seguir normas, né? Assim, o seguros, ele é muito regulamentado, né? Então, nós somos regulamentados pela SUSEP. Então, tudo tem uma norma, tudo tem uma regra, né? Isso tem muito a ver com o direito, né? O direito é regra pura, né? Ali o que está escrito é o que vale. E a SUSEP é a mesma coisa, né? Então, essa questão de você fazer uma boa oferta para o seu consumidor dentro daquilo que a legislação permite, acho que tem uma relação muito forte, né? Então, a gente vai lá, eu faço uma oferta, né? Evito ao máximo que ocorra um desvio na venda. Eu evito não, né? Eu trabalho dia a dia para que isso não aconteça, né? Para seguir realmente a legislação do qual eu sou regido, né? Até porque o risco acaba... Se você vender um produto errado, tem vários riscos, né? Exatamente. Ou de descumprir uma lei, ou do seu cliente não estar coberto. Exatamente, né? Exatamente. Além disso, além da SUSEP, que está bem regulamentada, tem Código de Defesa do Consumidor, tem Código Civil, tem diversas legislações aí que a gente precisa seguir realmente para atender o consumidor final. Eu estava falando isso, acabou de sair aqui a nossa vizinha de conjunto aqui, ela está um andar de cima, né? E ela teve uma infelicidade, ela instalou um filtro, e aí estourou o filtro e aí começou a vazar no final de semana, de sexta para sábado. Por um acaso eu vim sábado, nesse sábado eu estava aqui no escritório, vim pegar um negócio aqui, e aí eu vi que estava pingando em cima da minha sala e tal, e mais na outra parte ali. Chamei o pessoal da manutenção, o pessoal veio e fez o reparo, né? Só que aí ela estava contando pra gente agora que a gente está aqui no 18, ela está no 19. Foi até o 15º andar, a água foi pingando. E aí ela foi ver o seguro dela, que ela tem o seguro imóvel, e quando ela foi fazer o seguro de imóvel, faz qualquer um aí por causa do aluguel. Exato. Né? Não pensou que poderia ter algum tipo de dano desse tipo, né? Exatamente. É muito da cultura nossa cultura, né? A gente... isso aí não vai acontecer. Né? Assim, ou quando existe a obrigatoriedade de você fazer um seguro, geralmente você olha pelo mais barato. Um erro grande que se comete nesse momento, porque você deve olhar sempre uma cobertura, né, uma pólice que realmente pode te atender num momento de necessidade. Esse, por exemplo, também tudo bem que você não vai imaginar que um vazamento vai chegar a 5, 6 andares abaixo, mas você tem que ter uma pólice que no mínimo te garanta uma cobertura que se acontecer um dano, né, você está bem cercado de garantias para não ter uma dor de cabeça maior, né? Então, um pouco da cultura, né? E às vezes isso muito não por conta do corretor, porque o corretor ele tenta ao máximo te passar as condições, as coberturas corretas, mas muitas das vezes as pessoas não olham isso, não dão isso, não entendem isso como valor e acabam comprando, né? Adquirindo uma cobertura mais barata, né? O cara acaba vendo, né? Já vou contar uma história aqui. O cara acaba vendo o corretor quando quer vender um produto mais caro só pelo produto, né? Aí eu acho que tem dois vícios aí, talvez falando de Brasil, né? Primeiro, achar que o vendedor sempre quer te empurrar algo ruim, né? Só porque ele tá te vendendo mais caro é pior. Exato. Ou o cara tá no interesse dele, etc e tal. O segundo é você entender que o corretor tá querendo te esticar a sua pólice para que você tenha uma maior cobertura de algo que você não precisa. E o brasileiro não compra seguro. Né? Um caso curioso desse é quando você, por exemplo, você pergunta, todo mundo tem seguro de carro, quem tem carro tem seguro de carro, e às vezes o cara não tem seguro de vida. Exato. Né? E conta um pouquinho da sua leitura, você já deve ter passado por cenários desse aí, né? Com certeza, assim, eu acho que o maior exemplo é vida e o residencial, né? Você dá cobertura, né? Você protege o seu veículo, mas não protege a sua casa. Se a sua casa pegar fogo, onde você vai morar, né? E aí, assim, muita gente não sabe que o seguro residencial é um seguro mais em conta para se contratar, né? Então, assim, a todo momento a gente tem essa visão de passar isso para o consumidor final, né? Assim, a importância de você ter o seguro de vida, o seu seguro de residência, para que você, no momento de necessidade, você esteja coberto, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem muita essa cultura
de como vender um seguro de vida, né? Porque para você vender o seguro de vida, geralmente você tem que falar em morte, né? Sim. Ninguém quer falar de morte, Ninguém né? quer falar de morte. Meu Deus do céu, vira a boca para lá, não quero saber de cultura, né? De cultura, né? E assim, é real, né? O exemplo maior foi essa questão da pandemia, né? Quem que poderia imaginar uma pandemia? Nunca ninguém viveu isso. E muita gente não tinha seguro de vida, né? Então, veio a pandemia, muito chefe de família veio a falecer e deixou a família desamparada, né? E poderia, se tivesse um seguro de vida, poderia ter sido amparado aí numa situação tão ruim do que foi essa que nós passamos aí de pandemia, né? A gente tem várias seguradoras como cliente, né? E um dos benefícios também do seguro de vida, agora você pensa o cara é autônomo, né? Às vezes o cara é um dentista, por exemplo, não necessariamente ele vai falecer. Às vezes fica lá com um dedo quebrado. Exato. Por um mês. Exato. E aí aquele mês de faturamento do consultório dele, ele não vai ter quem atenda. Exato. Né? Então acho que é uma questão mesmo de talvez a gente conhece pouco sobre seguro, né? Exato. Quando você começa a conversar um pouco mais. Eu estava comentando a história de fazer uma venda mais alta, eu já contei essa história aqui, mas numa outra ótica. A gente teve lá foi pro Vale do Silício e passou em São Francisco, né? Eu fui com a família, e aí tava eu e minha esposa, a gente foi alocar 3 bicicletas para fazer o passeio ali, turista brasileiro, né? E aí, quando eu fui alugar a bike, eu olhei o preço ali, era $30 a sem ser elétrica e $80 elétrica. Aí o cara, putz, pelo tamanho da sua filha, é melhor você levar a elétrica. Aí eu falei, putz, filha, você quer elétrica? Ela tava empolgada, feliz ali. Falei, não, pô, né, se meu pai vai de pedal, eu vou também, né? Minha esposa já foi mais inteligente, falou, não, eu quero a elétrica. E aí a gente foi com 3 bikes, uma elétrica e 2 não. Deu 4 km de passeio, o passeio tem 30 km, minha filha não aguentou. E minha esposa também não. Então eu não comprei o mais caro, porque achei que o cara tava me empurrando, e no fundo o cara ia resolver um problema, né? Exatamente isso. Mas eu não tá contando essa história. Verdade. Ai. Bom, e conta um pouquinho, como é que você vê o Emílio? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Eu vejo que o mercado de segurador, ele já amadureceu muito seus canais de distribuição. Então você vê hoje, né, as seguradoras fazendo vendas de garantia estendida via grandes superfícies, né, supermercados, magazines, etc. e tal. Você vê o mercado de seguros, as seguradoras fazendo um trabalho muito grande junto aos corretores, né, que são os grandes distribuidores aí das seguradoras, enquanto a gente, quando olha para o mercado imobiliário, parece que o corretor é um concorrente da incorporadora. Os caras falam, putz, o corretor e etc e tal. Né? Como é que você vê esses dois paralelos? Assim, um que valoriza tanto o canal, o corretor, que é tão independente, né? Ele pode distribuir o seguro A, B ou C, assim como o corretor de imóveis pode vender o produto A, B ou C. Né? Como é que você vê essa questão de maturidade aí das... A seguradora, ela identifica o corretor como um parceiro estratégico, né? O corretor, ele é peça fundamental da nossa relação. O corretor, ele tem acesso a oportunidades que a seguradora sozinha não tem, né? Ele tem possibilidade de abrir, de levar nossos produtos de uma forma mais estruturada, e também mais assertiva para aquele parceiro, para aquele cliente do qual ele já conhece, né? Então, ele consegue fazer toda uma ramificação, toda uma estruturação que eu, na seguradora, muitas vezes não tenho. Então, por isso que ele é peça fundamental do jogo, e ele é remunerado por isso, ele recebe incentivos de campanhas, ele recebe treinamento para que toda vez que eu lance um novo produto, ele receba também toda uma estrutura para fazer uma melhor distribuição. No setor imobiliário, eu não conheço como que funciona direito esse business, mas assim, eu vejo que assim, as incorporadoras elas precisam ter essa visão. O cliente final ainda, ele tem muito mais relacionamento com o corretor, né, do que propriamente com a incorporadora. A incorporadora não tem braço para chegar lá na frente, né, para chegar no consumidor final. Então, acho que enquanto eles não tiverem essa visão, eles vão patinar um pouco, né? Eu acho que cada vez mais tem que se aproximar desses distribuidores, né? Uhum. Legal. A gente vê, principalmente nas seguradoras, fazendo um trabalho bastante grande de treinamento, né? E aí, quando a gente tenta levar essa ideia para as incorporadoras, os caras falam, mas aí o cara vai vender outro imóvel. E aí, né, o que eu acabei de comentar, mas o cara pode vender outro seguro. Só que a questão é que tem uma relação CPF com CPF, né? O diretor daquela incorporadora, o gerente de vendas daquela incorporadora com aquele corretor, né? E ainda acho que isso é uma característica muito humana da venda.
E aí eu queria endereçar aqui uma outra pergunta. A gente vê muito a questão de inteligência artificial, marketing digital, até sua especialização em marketing aí. Como é que você vê assim? Você acha que vai faltar espaço para o vendedor? Você acha que a tecnologia vai substituir o vendedor? De forma alguma. Acho que a tecnologia vem para agregar mais uma ferramenta para que o corretor ele possa ajudar nessa questão da distribuição. O corretor, o vendedor lá na ponta, ele é peça fundamental da nossa relação. A questão do olho no olho, pegar na mão do consumidor, entender a necessidade dele, qual que é a dor dele para que eu possa fazer uma oferta assertiva para aquele consumidor. Eu acredito que robô nenhum vai fazer isso com tanta assertividade, né? A tecnologia ela vem para ajudar. Para você fazer toda uma base, você pegar, estruturar uma base de dados, você estruturar, você direcionar o perfil da oferta para aquela massa de clientes, isso ajuda. Mas ali o fechamento, o resultado final ainda está muito na mão do vendedor. É isso que eu acredito, né? E isso a curto e médio prazo ainda, o corretor, o vendedor, eles são peça fundamental. Não sei, como a tecnologia ela é muito dinâmica, ela acontece muito rápido, eu não sei a longo prazo, mas eu não acredito que deixaremos de ter vendedores, corretores na ponta distribuindo nossos produtos. Eu não acredito nisso. Uma tese que a gente tem nesse sentido, assim, né? A gente estava falando também aqui um pouquinho antes, que assim, você quando pega, por exemplo, antes para ter um banco, só 6, 7 instituições poderiam ter. Hoje qualquer um pode ter um banco, né? Você vai lá, contrata uma plataforma e aí cria o Banco Emídio, o Banco Marcelo, né? E a diferença vai estar justamente no modelo comercial, que claro, pode ser digital, pode ser automatizado, mas o modelo de vendas ainda é o que vai... Né? Você pode vender um negócio como serviço, o cara vai pagando todo mês, o cara pode comprar de uma vez só. Enfim, então a gente também entende que o vendedor ainda tem uma boa profundidade, né? O que a gente vê, que aí talvez seja uma característica que do nosso lado, nosso olhar assim, olhando para o vendedor do futuro, né? E aí eu vou querer saber um pouco sua opinião, quais são as características que forjam, né, um vendedor do futuro, é que ainda talvez essa competência relacional foi muito desenvolvida pelo vendedor de hoje, né? Quer dizer, o cara sabe entender, sabe conversar, sabe interagir, faz uma palestra, uma apresentação, o cara consegue ter uma boa capacidade de leitura e de relacionamento, leitura que eu digo dos indivíduos, até das necessidades, mas ainda falta a outra ponta que eu vejo que a venda tem exigido, por exemplo, do cara preencher um CRM. Ele acha que preencher um CRM é coisa para quem é besta, e sei lá, coisa do tipo, né? Então, a gente vê que falta esse outro lado porque o vendedor precisa ficar mais completo, né? Como é que você vê aí assim, as novas skills que o vendedor precisa ter? Então, essa questão do preenchimento do CRM que você citou, Marcelo, assim, é uma equação que é difícil de fechar lá na ponta, né? Uhum. Porque, assim, o vendedor, ele é pressionado por uma meta, por metas, por diversos produtos que ele precisa distribuir e, ao mesmo tempo, ele precisa também olhar para trás e falar assim, deixa eu me preparar aqui, trazer essa informação, preencher esse CRM. E, muitas vezes, ele acha que é perder tempo, né? Então, é uma equação que ele precisa adequar ali para que ele possa fazer as duas coisas. O vendedor do futuro, Marcelo, eu vejo que ele cada vez mais, ele precisa cada vez mais conhecer do seu negócio. Uhum. Cada vez mais ele precisa ser especializado naquilo que ele está distribuindo. Porque senão, por que eu falo isso, né? Porque assim, o que leva ele a comprar de mim e o que ele leva a comprar de você? Aquilo que eu possa agregar, aquilo que... O diferencial está no quanto eu consigo agregar de informação para atender aquela necessidade. Então, cada vez mais ele precisa saber aquilo que ele está vendendo. Saber superficialmente, ele vai ficar para trás, porque vai chegar um vendedor muito mais experiente, conhecedor daquilo que ele está vendendo e vai tomar a venda dele. Ou o próprio cliente vai saber mais que ele, né? Exatamente. E o cliente cada vez mais está sabendo o que está comprando, né? Porque hoje em dia, quando o cliente entra numa loja, ele já entra meio que sabendo o que ele quer, porque ele já pesquisou no smartphone dele, e se ele tiver alguma dúvida, na própria loja ele faz a consulta do smartphone. Sim. Né? Então, cada vez mais esse vendedor, ele precisa saber o que ele está vendendo e saber com propriedade para contornar todas as objeções que ele vai encontrar no dia a dia dele, né? E a todo momento ele recebe não. Toda oferta que ele faz... De cada 200 ofertas que ele faz, ele recebe 180 não. Sim. E se ele desanimar nesses 180, ele não vai fazer as 20 vendas
dessas 200. Então, assim, cada vez mais ele precisa entender qual que é o papel dele ali na ponta. Então, acho que é um pouco dessa visão que eu tenho. O vendedor do futuro, ele tem que cada vez mais saber o que ele está fazendo ali, qual que é o papel dele ali na ponta. É curioso porque você passou 10 anos em operações, né? O quanto que isso te ajuda hoje a vender um produto de seguros? Exatamente. É o meu alicerce, né? É toda a estrutura que eu tenho hoje na venda, ela vem desse histórico de operações que eu tenho, né? Então, assim, eu consigo hoje, quando o cliente me traz uma dor, uma necessidade, eu consigo entender o que realmente está acontecendo lá na ponta, lá no negócio dele, né? Então, eu consigo aqui, se eu não tenho a solução, eu consigo imaginar como desenvolver aquela solução para ele, né? Então, eu consigo voltar para dentro de casa e sentar com a minha área técnica e falar assim, olha, eu tenho uma necessidade, eu preciso entregar um produto diferenciado para atender essa dor, né? E é uma dor legítima, né? Não dá para fazer um puxadinho aqui para atender isso aqui, não. Isso aqui realmente é uma dor legítima porque eu conheço, eu sei do que eu tô falando, do que o cliente me falou, eu entendi a necessidade dele, né? Então, essa questão de ter todo um alicerce aí de operações me ajudou bastante, também me ajuda bastante na área comercial. E quando você contou uma coisa legal, assim, muitas vezes o vendedor, ele já... o cliente já pesquisou todo o produto, né? Eu fui ver recentemente com um colega um tablet, e aí chegou lá, o cara já sabia tudo do tablet, o vendedor ficou meio que literalmente vendido, porque ele falou, então o vendedor não conseguiu agregar valor para o cara, ele poderia ter perguntado, né? E eu acho que cada vez mais isso já é na história da evolução do marketing, né? Sai do atributo do produto para você entender a necessidade do cliente, né? Você vai usar esse tablet para desenhar ou é para trabalho? Você gosta de ler à noite ou você... Então, eu acho que é a usabilidade das coisas, a experiência do produto e não só o técnico. O cara fala, não, mas esse aqui tem 250 GB, esse aqui 256, esse aqui tem internet. O cara fala, cara, para que você quer? O que você usa? Exato. Né? Então, acho que isso é legal. O cara, além de conhecer o produto, conhecer a aplicabilidade, né? Exatamente. Essa questão, né? De você saber ouvir qual que é a necessidade do cliente, fazer as perguntas mais direcionadas, né? Por exemplo, para que você precisa para esse produto, né? É um produto que eu quero navegar nas redes sociais, é um produto que é um aparelho que eu preciso fazer desenho, eu preciso carregar planilha. Putz, aí você conhecendo da necessidade, das características técnicas do produto, você consegue ser muito mais assertivo, ser muito mais consultivo naquela venda, né? Então, e a probabilidade desse cliente voltar na loja, voltar no seu ponto de venda ali e fazer uma nova compra, ter você como referência, muito maior, né? É muito maior. A gente costuma falar que, ainda nessa linha do vendedor do futuro, né? Vai ser o cara que vai ser um conselheiro, né? Um advisor, assim, um cara, ou para usar a palavra da moda, um influencer, né? Que é o cara que você fala assim, pô, esse cara sabe tudo de tablet, ele é especializado nisso. Teve aqui com a gente o Roenis. Né? Você conhece o Roenis? Não conheço. O Roenis, ele é do mundo da corrida, e eu brinquei com ele aqui, eu falei, cara, pra mim você é o melhor vendedor que tem. Ele até ficou um pouco ofendido, Roenis. Por favor, supera, hein? Mas, porque eu falei, cara, você é o cara que manja tanto de um produto, e que quando o cara pensar em tênis, o cara vai falar com você. E aí ele é especializado em você corre na esteira lá, ele diz qual tênis é apropriado pra você. Certo. Então, você corre descalço, ele faz... E aí nem sempre é o mais caro. Então, se você quer para uma maratona, se você quiser para uma meia maratona, etc e tal. Depois eu vou te mandar o link dele lá, o Roenis. Legal. E ele, então, é um influencer sobre tênis. Ele faz um negócio que eu não lembro o nome, como é que é, o Felipe que lembra, mas que ele fica no final das maratonas, ele estava inclusive no Ironman agora lá em Kona, e ele fica marcando os tênis que os elites estão. Putz, esse cara tá com Nike, XPTO, o outro tá com Shootout. O Alvinho tá... Então ele faz o Shootout, ele fica lá no final da corrida, da maratona ou do triatlon, verificando qual é o tênis que a galera tá. Legal. Mas é isso, aí quando você pensa em tênis, fala, quem é o especialista? Ele tava comentando com a gente, tem uma grande marca de tênis suíça que tá chegando no Brasil agora, talvez há uns 3 anos, mas agora tá ficando mais famosa. E aí ele falou, quando os caras vieram pro Brasil, o primeiro nome que falaram foi o dele. Cara, como é que eu entro em tênis no Brasil? E aí ele é chamado nas convenções, sei lá, de New Balance, Nike e tal, ele é chamado para comparar produto, porque ele falou, cara, eu não posso, que é uma outra característica legal, né, o cara saber dizer não, ele falou, eu não posso assumir uma bandeira, porque a partir do momento que eu vou falar que eu só falo New Balance, eu perdi a outra. Então meu valor está justamente eu ser isento e poder falar, cara, esse produto da marca A, mesmo na convenção da marca A, não é tão bom quanto o da marca B.
porque ele está instruindo os vendedores a saber os pontos fracos também. Legal. Do Muito bom. produto. Virou referência, né? Virou referência. E eu acho que é um pouco isso, né? Então, assim, se você quer ir para uma determinada carreira, que você seja especialista Exato. nessa cadeira. Né? E fazer o que gosta, né, Marcelo? Assim, acho que o vendedor, ele tem que ter esse espírito de gostar de pessoas, né? Sim. Ele tem que gostar do que faz, de ter a sensibilidade de ouvir a necessidade do cliente, e isso é gostar, você ter tato com a pessoa, né? Você dar atenção, ouvir o que a pessoa tem para te dizer, é fundamental nessa relação da venda, né? Se você não gosta do que você faz, você não pode trabalhar nada de vendas, né? Então... E eu vou compartilhar com você uma discussão que a gente estava tendo. Eu estou fazendo um curso lá no IBGC de formação de conselheiro de administração, né? E aí é uma coisa assim, a gente vive num ambiente muito da inovação, que é tudo muito rápido e tem poucas questões formais assim, né? A questão é mais testa rápido e tal, não sei o quê. E aí você vai lá para uma outra ótica, né? Que é para falar de governança corporativa, de conselho de administração, que é algo super regulado, talvez assim como o mercado de seguros, né? E a discussão que tem-se muito lá, quando a gente fala do ESG, né? Que é do ambiente social e governo, de você manter a responsabilidade socioambiental e etc e tal. E a discussão, a pessoa fala, legal, mas quando chegar no final do trimestre, o cara quer saber se a empresa deu lucro ou não, né? Então você, às vezes, como executivo, eu vou trazer isso já para o cenário de vendas, tem que tomar uma decisão de curto prazo, preserva o meio ambiente, que é longo prazo, e não dá lucro, ou dá lucro e o meio ambiente depois dá uma olhadinha para ele, né? Que eu acho que esse é o grande desafio. E no mundo das vendas a gente tem muito isso, né? Porque assim, a gente é cobrado pela meta mês a mês. Só que às vezes tem alguns negócios que não acontecem naquele mês. E às vezes se você acelerar aquele negócio, você corre risco de perder. Então como é que você vê um pouco esse dilema, assim, né? Talvez na cabeça dos vendedores, você como um executivo, do cara assim, o cara tem que fazer a meta do mês, mas também tem negócio que ele tem que cultivar e que é para o outro. E às vezes o vendedor, talvez não tão experiente, o cara acaba não conseguindo equilibrar essas duas. Quer bater a meta, sai dando desconto logo, coisa do tipo. Exato. Assim, na área que eu atuo hoje, Marcelo, que é voltada a parcerias, ele acontece muito disso, né? Por exemplo, os negócios que eu fecho hoje, né? Na verdade, hoje eu sou responsável pela manutenção da carteira, né? Mas os negócios que, nesse segmento que eu atuo, que são fechados hoje, na verdade, eles começaram a ser negociados há 2, 3 anos atrás. Né? Porque são grandes contas, são bids, então você começa a namorar a conta com um prazo bem, bem longo, né? E muitas vezes, assim, pode chegar ao longo do segundo, terceiro ano da negociação e isso não se concretize, né? Então, assim, essa ansiedade de você ter o negócio fechado rapidamente, você atingir a meta, cara, é a preocupação nossa do dia a dia, né? Eu preciso entregar a meta do mês, eu preciso entregar a meta do ano. Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente vem planejando. E assim, o negócio é você estar muito bem alinhado com a sua liderança, com o grupo. É difícil, né? Você ter como dar resultado rapidamente, né? Trazer o resultado rapidamente, sendo que tem N fatores ao longo dessa jornada que muitas vezes não depende só de você, né? É uma equação do dia a dia, cara. Todos os dias a gente bate cabeça, pensa, senta, discute como fazer para entregar o número. Não tem muito, é muito ali da decisão do momento, né, do que está acontecendo ali, para que lado você vai direcionar um pouco mais a sua negociação. Não tem uma fórmula, eu ainda não tenho essa fórmula bem estruturada, é muito mais o dia a dia. Eu costumo brincar que assim, colhe com uma mão e planta com a outra, né? Porque o maior aliado de um vendedor é um CRM bem abastecido, né? Exato. Então, quando você tem muita oportunidade, você pode falar não, né? Eu brinco que assim, que às vezes se apaixona pelo cliente, né? Então, o cara tem 3 oportunidades, o cara fica apaixonado, ele só tem aquelas 3. E aí, no final, ele vai ter que dar desconto, porque, né? Então, tem que ter volume, não tem muito jeito de se não prospectar, né? Exatamente. Legal, Emílio. Vamos mudar um pouco aqui para falar de coisa tão boa quanto vendas, né? Vamos falar lá. De corrida. Aí sim, hein? Você acabou de voltar de Amsterdã, é isso? Voltei. Cheguei sexta-feira de Amsterdã. Fiz a minha 3ª prova internacional. Fiz meia maratona. Na verdade, esse ano eu fiz um ciclo para fazer minha primeira maratona. E aí, ao longo da jornada,
Um mês antes da prova, eu sentei com o treinador e falei, cara, eu preciso de mais um ciclo, porque tá muito pesado, eu tava chegando no limite do cansaço, do estresse mesmo físico. E aí a gente sentou, discutiu e eu fui para Amsterdã com o objetivo de fazer a meia maratona. E fiz. Foi bem legal. Foi muito legal. Foi muito legal. A prova, uma prova redondinha, assim, lugar lindo, o povo na rua, as criancinhas todas incentivando, cara, assim, assim, muito legal, muito bem organizado. Assim, até mesmo a organização da prova, né? Aqui no Brasil, se você quer trocar a sua inscrição, por exemplo, cara, geralmente você não consegue fazer nenhum tipo de troca de inscrição. Lá eu cheguei um dia antes da prova, fui na feira, lá na feira para pegar o kit, falei que eu estava inscrito para maratona, falei que queria fazer a troca para meia maratona, cara, sem problema algum, em menos de 2 minutos, eles entram lá no sistema, troca o chip, boa prova, sabe? Que legal. Coisa muito bem organizada. Qual foi a parte mais legal da prova? Cara, acho que o povo na rua incentivando, cara, de ponta, os 21 quilômetros, cara, os 21 quilômetros tinha gente na rua incentivando, as crianças, cara, as crianças com a mãozinha assim, né, pra você bater nas mãozinhas assim, cara, todo mundo, cara, para a cidade, né, uma cidade linda, né, eu não conhecia Amsterdã, a cidade das bicicletas, né, lá tem dizem que tem 2 bicicletas e meia para cada habitante lá. Caramba! Cara, assim, a cidade gira, ela se movimenta sob 2 rodas, cara, é bicicleta. Por carro são, exceção. E a bicicleta lá, ela é prioridade, cara. Você roda a cidade inteira de bicicleta. E então tem muito essa cultura, né, do esporte, né, do lazer, da saúde. Você trouxe sua medalha aí, né? Deixa eu ver, vamos mostrar pra galera aí. Trouxe minha medalha aqui. Aqui, ó. Aí sim, hein? Aqui, ó. Foi legal demais, né? Muito legal, muito. Eu fiz um post recentemente e vou fazer a pergunta pra você, né? De quanto vale uma medalha? Financeiramente, não sei calcular. Agora, emocionalmente, vale muito. Vale muito. Você chega no final do ciclo, assim, da preparação, você começa chega a embargar a voz, assim, pra chorar. Você fala, caramba, terminei o ciclo. E quando você cruza... Antes de ir pra prova ainda. Antes de ir pra prova. Tipo, último treino, uma semaninha, tô indo. E a hora que você cruza a linha de chegada, putz, cara, é uma emoção. Cara. E a chegada dessa prova em Amsterdã, você chega dentro do centro olímpico, assim. E aí eu tava com uma bandeira do Brasil no bolso, e aí eu cheguei carregando a bandeira assim, cara, e várias pessoas, Brasil, né? Que legal. E foi muito, muito. Daí minha esposa tava na arquibancada, ela conseguiu filmar a minha chegada assim, cara. É um videozinho de 30 segundos, assim, que vai ficar pra história. É muito legal, é muito emocionante. E aí você, assim, você carimba, né? Fala, putz, mais uma. E aí você já passa a linha de chegada pensando qual será a próxima, né? Eu fiz em 2018, eu fiz a minha primeira meia maratona. E foi em Toronto. Aí, em 2018 eu fiz Toronto, 2019 eu fiz Munique, 2020 eu faria Lisboa, só que aí com a pandemia não teve, eu tive que cancelar, e agora eu voltei e fiz Amsterdã. É uma emoção, só quem cruza ali que sabe, né? E independente de ser uma meia maratona, né? Assim, de ser... quando você faz as nossas provas aqui no Brasil mesmo, aqui na Marginal, que quase todo final de semana nós temos provas aí, quando você cruza a linha de chegada é uma emoção muito, muito grande, assim, eu me emociono sempre porque tem todo um por trás, né? Tem tudo por trás do quanto você treinou para conquistar aquela medalha ali, né? Então, putz, sem contar que a corrida mudou a minha vida, né, Marcelo? Eu tinha 110 quilos, tava já com sobrepeso, os meus exames todos marcando já aquele limítrofe, né? Ou seja, tava quase pré-diabético e comecei a correr, vim fazendo e hoje, cara, não paro, todo dia eu faço atividade física. Puta, que legal, cara. E como foi essa decisão de correr? Por que não nadar ou bicicleta? Quando você foi lá, foi no médico, o médico falou, opa, acho que melhor você fazer uma atividade.
Então, na verdade, assim, aqui no bairro, que é onde eu moro, né, tem assessoria, né, do Ademir, e aí eu tava um dia caminhando pela rua, não conhecia ele ainda, e eu vi uma galera, foi numa quarta-feira, de quarta-feira é o dia que mais tem gente lá na praça. Eu olhei lá, falei, putz, o que é isso aqui, né? Você foi caminhar, fazer atividade física, eu vou caminhar. Caminhar lá no parque. Aí parei lá, perguntei do que se tratava, uma assessoria de corrida e tal, vem fazer uma aula teste. Pô, fiz uma aula teste. Isso 2018? 2017. 17. 2017. Vem fazer uma aula teste aqui e tal, pô, fiz uma aula teste, depois, tá bom, vou fazer, fiz um mês, fiz 2 meses e tal, aí você vê que começa a dar resultado, né? Assim, você começa a mudar a sua forma de... geral, né? Assim, primeiro que você começa a fazer uma atividade física mais intensa, você começa a mudar os seus hábitos alimentares. Você começa a olhar que se você no final de semana enfiar o pé na jaca, no treino da segunda-feira, você vai sofrer. Então você muda também essas questões, né? E aí você acaba transportando um pouco dessa disciplina da corrida para o mundo corporativo, né? Que eu consigo fazer uma associação aqui muito clara da corrida com o trabalho, né? A questão da disciplina, né? Na corrida... minha planilha de treinos, ela não tem um dia que eu não treino, então tá lá. Então eu sou disciplinado, então todos os dias eu treino. Você ainda tá com natação, com bike, tudo? Então, aí eu tava fazendo a bike também, aí comecei a incluir a bike. Agora eu dei uma parada com a bike por causa do final do ciclo da maratona. Mas eu treinava a bike também e tava fazendo natação no próprio condomínio. Então você muda a sua forma de se preparar, né? Então, assim, claro, eu não deixei de tomar minha cervejinha no final de semana, não deixei de comer uma feijoada, né? Mas eu dei uma regrada nas coisas que eu fazia antes. Então, por isso que eu falo que o esporte, ele mudou bastante a minha vida, né? E mudou muito para melhor, né? Então, hoje eu faço meus exames lá com todos eles controlados, né? Eu tenho um acompanhamento de nutricionista, eu tenho acompanhamento de médica do esporte, com a doutora Rafaela. Então tem várias coisas que você acaba fazendo para melhorar a sua questão de saúde mesmo. E sem contar o prazer, né, cara? Porque assim, a corrida te dá um prazer, cara, essa sensação, essa adrenalina, né? Quando você termina um treino, que você tá lá esgotado, você termina o treino, você fala, meu, que treino, né? Que treino legal. Claro, tem essa questão agora que eu passei da preparação para a maratona, que eu cheguei um mês antes e falei assim, puta, eu não consigo, porque estava um pouco acima do limite do que eu estava querendo suportar, né? Que também é uma sabedoria, né? Que é uma sabedoria, exatamente. E foi uma decisão, Marcelo, que eu tomei assim super consciente, cara, sem dor no coração. Putz, sem sofrer, porque assim, é um negócio que tem que ser prazeroso, né? Sim. Eu tenho que respeitar o meu corpo, né? Não adianta eu chegar lá, fazer uma prova de 42 quilômetros, cara, que é muito tempo, cara, é muito longe, cara, é muito tempo você correndo, expondo seu corpo, e não ser no final uma coisa prazerosa. Então eu estaria desrespeitando ali o meu corpo, né? E eu tomei essa decisão, e foi uma decisão super sábia, assim, super tranquila de ser tomada, e fiz a prova de 21, cara, com um sorriso no rosto, cara. Terminei cansado também, porque 21 km também é desafiador, mas terminei super feliz, e se for curto, aperta o pace, né? Rapidinho, né? Foi muito legal. Eu fiz o post lá, tava comentando a questão da quanto vale uma medalha, né? E é um pouco isso, quantas vezes você teve que acordar sem vontade para treinar, quantas vezes você deixou sua família para poder treinar, quanto aquilo significa para você, né? Eu tive a oportunidade de fazer a meia do Rio em 2008. E aí, ali eu não sabia nem se eu ia chegar. O desafio era... Cara, você vai fazer pra quanto a prova? Sei lá, velho. Se eu chegar, já tá bom, né? E foi muito legal. E depois a gente fez outras provas. E assim, um pouco... Cada prova tem esse momento, né? Se, de repente você fica 2 meses lesionado ou parou. Aí você volta àquela prova, tem um gostinho de voltar, né? Exato. Aí a outra prova você vence um outro desafio. E aí eu acho que cada prova tem uma... Então, disse lá que a medalha tem o sabor para cada um, né? Exatamente. E é muito a corrida é muito do sentimento individual, né, Marcelo? Assim, tem muita gente que corre para performance, que corre para melhorar o tempo, toda a prova tem que melhorar tempo.
Cara, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu quero correr por muito tempo ainda, completando as provas, cara. Se eu vou fazer uma prova de uma meia maratona para 1h30 ou para 2 horas, esse é a menor importância que tem, cara. Eu quero terminar a prova, eu quero curtir essa prova de Amsterdã, eu curti ela demais, cara. Eu curti demais, assim, porque assim, o lugar é lindo, cara. O trajeto que se desenha lá, ele é lindo, cara. Então, se você vai curtindo, você vai olhando as pessoas Você tá na ali rua. no pace. Se você tá no pace, cara, você vai passar aquilo ali. Numa concentração tão grande que você não vai perceber essas coisas. E não tô falando assim se tá errado quem faz isso, não, porque é o objetivo da pessoa. Nessa prova, eu queria fazer isso, cara. Então eu não tava preocupado com o meu pace, não tava preocupado com o tempo que eu entregaria essa prova. E foi super bem, cara. Fiz a prova aí em 2 horas. Uhum. Bem pra caramba. Entendeu? Fiz lá numa boa, curti pra caramba. E então, assim, é muito individual. Cada um tem um objetivo e você, o maior desafio é com você mesmo. Você tem que se desafiar, né? E o meu desafio é me manter correndo. E é muito legal nas provas, né, que você entra, é uma vibe, né? A galera Exato, toda e tal. exato. E aí você vê, assim, pelo menos sempre quando eu tô correndo, eu olho, aí eu fico, né, viajando ali, você vê várias pessoas falando, meu, qual o desafio do cara, né? Que chegou ali, você vê uns caras mais rápidos, outros mais devagar, mas cada um tá na sua viagem ali. Exato, né? Exatamente, né? Assim, cara, eu não ganho dinheiro pra correr, né? Aliás, gasta, né? Gasto. Gasta bem. Exatamente, né? É super democrático, né? Super democrático, mas vai ver quanto custa um tênis, vai ver quanto que é passar por médico, psicóloga, nutricionista. Vai uma grana, é investido, é investimento. As longas distâncias, né? Fisioterapia. Exatamente. E aí a ideia é todo ano fazer uma viagem de férias, né? Na verdade, estou de férias do trabalho e aproveitar e emendar uma viagem com corrida, né? Então, super, super feliz por essa conquista. E você vê uma diferença do Emídio profissional, 130 quilos para trás, e agora o Emídio... O que você vê de diferença nesses dois Emídios? Um antes da corrida, no trabalho, né? A questão da disciplina, né? Eu sou muito mais disciplinado, Marcelo. Muito mais estratégico, sabe? Por isso que eu falo que dá para fazer uma relação muito, muito positiva em relação à corrida e trabalho, né? Na corrida você tem que ser disciplinado. No trabalho é a mesma coisa, né? Assim, você precisa ter... se conhecer, você conhecer seu corpo, com a sua mente, a sua negociação, como que você se comporta diante dos seus desafios. A corrida, você tem que fazer isso. No trabalho é a mesma coisa, né? Então, você tem que ser estrategista. Nas provas de corrida, você tem que ter uma estratégia para você entregar a prova. No trabalho é a mesma coisa, né? Você entra numa mesa de negociação com uma estratégia, putz, de repente o seu cliente ali te colocou um ponto que você não tinha... não tava ali, não tinha visibilidade daquele ponto, putz, tem que ser estrategista ali também. Uhum. Você vai sair da mesa de negociação com o não dele, né? Putz, eu não posso perder essa venda, né? Sim. Então, putz, como que eu faço aqui para me adaptar? Então, né, tem relação total com a corrida. Então, eu me vejo hoje muito mais estrategista, muito mais centrado, né, muito mais organizado com as minhas coisas. Por conta mesmo da corrida. Não que no passado eu não era, mas eu não tinha tanto foco como eu tenho hoje, Acho né? que talvez não conhecesse tanto os benefícios da organização, né? Exato, é isso aí, exatamente. O pessoal olha assim, né? Porque correr é muito bom, tanto que você acorda às 5 da manhã para poder ir, né? Feliz, né? Exatamente. Chegar lá feliz e vai embora, né? Exatamente. Não, e faça chuva, faça sol. Né? Treino, quantas vezes eu não saí de casa às 5 da manhã com chuva e um baita de um frio? Luva, touca, corta-vento e fui treinar. Se tá chovendo, você vai deixar de trabalhar porque tá chovendo, tá frio? Não, você faz a mesma coisa, você vai com o mesmo sorriso no rosto, tem que ir. Então, acho que eu me tornei uma pessoa melhor nesse sentido, né? Legal. Semana passada a gente foi fazer um evento com o pessoal da HubSpot, que é o CRM que eu citei aqui, americano, e eu tava perguntando lá pro Country Manager qual a diferença que ele vê dos vendedores americanos para os vendedores brasileiros, né? E a nossa leitura é assim, nos Estados Unidos, como tudo é muito competitivo, ou o cara segue processo para ser melhor, performar melhor, ou alguém vai tomar a cadeira dele, né? Porque o americano já nasce competitivo, as empresas são muito competitivas e tal. No Japão, o cara já segue o processo porque é uma questão de cultura. Cara, o coletivo é mais importante que o individual, então se o Emídio me pediu para fazer algo de um jeito, é porque para ele é importante, eu vou fazer, não importa o que ele vai fazer com aquilo.
né? Se falando de vendas, CRM, etc. Perfeito. E aí, falando com ele, ele comentou um pouco assim, ele falou que vê muito ainda os brasileiros focado ainda na discussão do processo em si. Talvez até por essa característica do processo ser algo tão dolorido pra gente, né? Especialmente vendedor, fala, pô, seguir processo, CRM e tal. Mas ele disse que já está vendo grandes evoluções com o pessoal de Sales Ops, etc e tal, e que a grande diferença está no processo. Ele falou assim, lá nos Estados Unidos eu vejo muito mais, ele é brasileiro, mas mora lá desde que o mundo é mundo, então ele é meio brasileiro, meio americano. E ele falou, eu vejo lá muito mais focado os processos de coach. E de coach, talvez na nossa leitura aqui, é essa que é a ideia, a gente trocar aqui, a gente ainda fala muito do coach que eu vejo como individual. Eu vou fazer um coach one-on-one com o vendedor. E ele falou, cara, lá a gente já superou essa barreira do one-on-one e já está no coach do time. Quer dizer, o time de vendas. Tem um cara que faz melhor isso, outro aquilo. Então é uma outra camada, né? A gente tem até o Abel Ferreira, não sei se está aqui. Ali, tá aqui atrás. Tá aqui, ó. O Abel Ferreira. Mas como é que você vê essa importância do coach, né? A gente teve a oportunidade de treinar ali com o Ademir, em breve espero estar novamente aí no bonde, né? Mas como é que você vê o papel do coach, gerente de vendas e, se quiser fazer um paralelo aí com o coach da corrida, né? Nas vendas, Marcelo, eu vejo assim, cada vez mais você tem que conhecer o time que você tem. Quanto mais diversificado ele for, melhor para que você possa identificar o perfil de cada um, para que você possa colocá-los na posição correta, né? A corrida é a mesma coisa, né? Tem o cara que ele é que ele é melhor nas longas distâncias, tem o cara que ele é o cara que é preparado para 5K, outro que é preparado para meia maratona. Então, se você como líder, você precisa olhar para sua equipe, identificar as melhores as características de cada um. Hoje na minha equipe eu tenho 2 colaboradoras me ajudando nesse processo de gestão, e elas são muito parecidas, mas com características específicas diferentes, sabe? Assim, então eu consigo transitar dentro daquilo que a gente precisa para entregar o nosso resultado de uma forma muito positiva, porque assim, tudo bem, é uma equipe pequena ainda, mas eu consigo identificar como que eu posso direcionar para o melhor resultado, né? Então, assim, você realmente precisa conhecer a sua equipe e extrair dela o melhor de cada um. Não adianta você colocar um cara que joga bem na posição de centroavante e colocar ele no gol, né? Putz, ele vai até catar uma bolinha ou outra, mas eu acho que ele não é ali que ele vai performar melhor. Então, quanto mais você conhece a sua equipe, melhor você consegue fazer essa gestão, né? Esse trabalho. E com relação a ter um técnico na corrida, né? Porque eu estava lendo um post outro dia, o cara falou, pô, quem é as pessoas, né? Menosprezando as pessoas que pagam para correr na rua. Fala, pô, você só sai correndo na rua, por que você paga para correr na rua, né? Era meio uma brincadeira, mas era enfim, tinha na leitura dele lá, tinha uma certa crítica, né? Como é que você vê a importância de um coach, de ter um treinador para poder correr na rua? Fundamental. Primeiro que assim, né, experiência própria, né, assim, o meu treinador, né, o Ademir, ele é um cara que o que ele fala parece que, assim, mas acontece, pior que acontece de verdade, assim, mas o cara é vidente? Não, o cara é atleta, né, ele já passou por todas essas etapas que a gente vem passando hoje, ele já passou, então ele fala muito dessa questão de respeitar o corpo, de respeitar as etapas do processo, né? Não adianta você nunca ter corrido na vida e em um ano você querer fazer uma maratona. Você pode fazer uma maratona em um ano? Você pode fazer uma maratona, mas você está queimando tantas etapas do processo que isso pode te lesionar lá na frente, vai te dar um problema lá na frente. Então, assim, ter um treinador no processo, ele é fundamental. Eu vejo ele como super importante, porque ele vai te dar os melhores caminhos a serem percorridos, né? E no mundo corporativo é a mesma coisa, né? Você se espelhar em uma liderança que realmente sabe o que está falando, isso faz toda a diferença no seu dia a dia, né? Então, você ter algumas referências no mundo corporativo para te ajudar a trilhar também a sua carreira, ela é fundamental. Quando eu conheci o Ademir, né, eu fui indicado pelo Gustavo, né, o Amaral, e aí eu cheguei para ele lá, até vim aqui na Companhia Atlética, eu vai lá depois do treino e tal, e aí eu cheguei para ele e falei, pô, Ademir, beleza, prazer, Marcelo e tal, não sei o quê. Ele falou, e aí, o que você pensa em fazer? Eu falei, não, puta, eu já corri e tal, isso era, sei lá, 2019, talvez, 2018, e aí ele falou, pô, o que você já fez? Eu falei, já fiz uma meia maratona.
Aí ele falou, legal, quando? Eu falei, em 2008. Ele falou, acho que dá pra aproveitar, mas não tá longe, né? E ele falou, tá, e qual que é o seu objetivo? Eu falei, não, já fiz a inscrição pra Maratona de Porto Alegre, que era em julho. Isso era em fevereiro. Ele falou, cara, não te conheço muito bem não, mas acho que tá apertado. E aí ele já, experiente, né? Ele falou, vamos fazer assim então, né? Aí ele já fez 2 perguntas ali, que já também fez o spin selling ali, né? Falou, cara, putz, e você tá treinando? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, deixa eu ver seu relógio. Aí pronto. Acabou, entregou. Daí não tinha os treinos no Garmin e acabou, né? E aí ele falou, cara, então vamos fazer assim, ó, pra eu não te falar não, eu vou botar a planilha de treino, conforme você for cumprindo, a gente vai... Exato. Bom, resumo da ópera. Aí, como furou um treino, furou outro, aí eu mesmo já entendi que não dava para fazer a maratona. Não dava, né? Mas é legal, porque a gente vai correndo, eu fiz recentemente aí 16 quilômetros, para mim, assim, pô, será que vai dar, e etc e tal. E eu acho que a vitória foi, pô, não tava bem treinado, mas também fui nessa do tempo, falei, cara, vou que vou. E aí consegui vencer a barreira, né? Putz, eu tenho que estar super treinado para fazer 16 km. Cara, tô fazendo fortalecimento, tô treinando com alguma frequência, você não vai fazer o seu melhor pace da vida, mas vai curtir. E foi muito bom para destravar assim, né? Para que às vezes a gente cria umas barreiras. Exato. O Ademir fala a barreira do sub-5, né? Exato. Que é uma barreira sub-5, para quem está assistindo aí, é correr 1 quilômetro abaixo de 5 minutos, né? Isso aí. Você já fez esse pace aí, não? Nos tiros. Então, igual eu. Mas é uma barreira mesmo, né? Porque você fala, pô, você começa a correr lá 5 e 5, 5 e 10, puta, vou quebrar, não vou conseguir. Aí você perde para você mesmo, né? Exatamente, é isso aí. E geralmente você perde para você mesmo quando você começa a se comparar com outras pessoas. Né? Você, putz, tô me comparando ali, né? Aí você direto você quer. E não só na corrida, né? Exato, exatamente. Então você tem que ter muito. E a experiência traz isso, né, Marcelo? Assim, tanto no mundo corporativo quanto no mundo da corrida, né? Você tem que se espelhar em você mesmo, né? Acreditar no seu potencial, né? Cada vez mais se capacitar para aquela posição, para aquilo que você, para aquele propósito que você definiu. Então, assim, é muito legal essa questão da corrida e trabalho, você ter essa relação muito, muito próxima uma da outra. Uhum. Legal, Emílio. Deixa eu indo para a nossa reta final aqui. Voltando um pouco no tempo aí, né? O que você, Emílio de hoje, né, falaria, olhando pelos olhos lá daquele Emílio, talvez já mais obeso e etc e tal, antes dele descobrir a corrida? Um mês antes dele descobrir a corrida, você pudesse encontrar ele e falar assim, cara, o que você falaria para ele? Puta, cara, muda a sua forma de vida, cara. Eu não tinha tantos objetivos, sabe, Marcelo? Eu tinha objetivos de família, objetivos de vida, sim, mas não um objetivo de cuidar da saúde, de cuidar da mente, sabe? Hoje eu me preocupo muito com isso, né? A questão do corpo, da mente, né? E, assim, pra você ter uma ideia, para essa preparação dessa prova de Amsterdã, putz, eu fiz uma terapia específica para corrida. Que legal. Com a doutora Fernanda. Cara, isso é demais, assim, a terapia, né? Eu faço terapia já há bastante tempo, porque acho que todo mundo deveria fazer, né? Sim. Na verdade. E me ajudou bastante, cara, porque te provoca, te faz algumas provocações, cara, que você sozinho você não encontraria, né? Não faria. E isso lá atrás, eu não tinha essa visão, né? Pô, eu levava meio que deixa a vida me levar, né? Claro, tinha os meus objetivos de trabalho, de vida, tudo, mas não focado na questão da saúde, na questão mais holística, né? Exato. Então, eu olharia o Emílio lá atrás e falaria assim, cara, você precisa mudar a forma como você está conduzindo a sua vida, né? E vai ser legal. E vai ser legal, exatamente. E vai ser legal. E acho que basicamente isso eu falaria. E se voltasse um pouquinho a mais, dá pro Emílio que quer ser delegado, o que você falaria para ele? Esquece isso. Deixa quieto. Deixa quieto, né? Deixa quieto. E é muito legal isso, porque assim, acho que a corrida tem um como todos os esportes, mas aquele que a questão da constância, né? Acho que tem a constância de treino, mas o próprio exercício, né? Passar 2 horas fazendo a mesma repetição. Exato. Muitas vezes a gente fala, entra no flow, né? Você começa a correr e de repente você sintonizou, achou o pace, tá num dia e vai embora, né? Exato. E aí é uma meditação, porque no fundo você está fazendo um exercício de respiração cadenciada, né? Mesmo exercício físico também cadenciado, e isso traz uma capacidade de autoconhecimento muito grande, né?
Exato. De você, né? Quando você ainda consegue ter a ajuda de um terapeuta para você, porque as associações são naturais, né? Pô, tava na subida, aí não conseguia, comecei a pensar em tal coisa, etc e tal. E aí você vai discutindo aquilo e trocando com outra pessoa. Exato, exato. Não, e assim, né? Isso é fundamental também, Marcelo, porque, assim, por exemplo, um exemplo que eu trago aqui dessa terapia desse processo terapêutico que eu fiz para a corrida. Pô, teve um dia que eu cheguei em casa, depois de um treino, acho que foi de 26 quilômetros, cara, eu cheguei destruído, cansado. E aí depois, durante a semana, eu passei por uma sessão com ela, né? E eu falei, putz, meu 26 para 42 ainda tinha muita coisa para fazer e eu já tava destruído. Ela falou assim, mas quanto tempo ainda falta para os 42? Sei lá, faltava acho que 3 meses para a prova, né? Eu falei assim, mas você ainda tem 3 meses para chegar, você não tá num processo, né? Então, ou seja, eu já tava meio desanimado. Eu falei, putz, eu não vou conseguir, né? E aí, ou seja, ela te provoca a te pensar de uma outra forma, né? Fala, pô, qual que era o objetivo? Eram 26. Você entregou 26? Então, você entregou o objetivo, né? Se você tivesse que entregar na data de hoje 42, ok. Putz, realmente deu alguma coisa errada. Mas, então, ela te faz algumas provocações muito, muito legais para que você também não desanime, porque, cara, o ciclo da maratona, ele é pesadíssimo, né? Só quem passou por isso aí sabe o quanto é dolorido passar, né? Literalmente. Eu acho que tem uma coisa assim também, às vezes alguém pode pensar, mas treinou para maratona e não foi. Mas só o processo de você ir e voltar e fazer essa autorreflexão já valeu. Sim, né? Porque você já cresce um monte. Exatamente, eu aprendi demais nesse período. E por isso que eu não sofri, né? De tomar a decisão de não fazer a maratona e fazer a meia maratona. Então, por isso que eu não sofri, né? Porque, com aquele peso na consciência, meu Deus, passei 2 meses correndo todo final de semana acima de 20 quilômetros, né? E chegou na... Que já foi legal. Já foi legal, exatamente. E aí, chegar na reta final, você desistir? Desistir conscientemente. Falei, não vou passar por isso agora. Eu quero continuar correndo, né? Eu não quero chegar ao final dessa maratona aos 42 e falar assim, não quero nunca mais ver uma maratona na minha vida, não quero nunca mais ver corrida na minha vida, porque você pega trauma, né? Sim. Você sofreu tanto ao longo de 4 horas ali, você fala, não quero mais isso. E aí eu tomei a decisão de fazer a meia e foi tão legal quanto. Acho que, assim, teve a equipe que foi para lá, nós fomos em mais ou menos 40 pessoas, bastante gente fez a primeira vez que fizeram a maratona. Eles ficaram, felizes demais. E eu fiquei muito feliz por eles também. Até pessoas a Lu e o Edson, que fiz vários treinos com eles. E eles terminaram. Fiquei super feliz por eles também. Foi a primeira deles? Foi a primeira deles também. E, fiquei super contente. Eles são casados, né? Sim, sim. Que legal. E eles fizeram a primeira maratona lá. E foi super legal, né? Eles estavam preparados para isso, né? E concluíram. Mas eu também terminando os 21, foi legal. Depois, no final, tomou um chopinho lá, né? Tem que ser, né? Tá carecão. Isso que eu acho que é legal também do Ademir, né? Que ele tem essa sabedoria de mostrar o aprendizado ao longo do caminho. Exatamente. Muito bom, Emílio. Queria agradecer você aqui pela sua presença, pela sua contribuição e pedir para que você faça aí o seu encerramento, deixando uma mensagem para os vendedores, para quem está nos assistindo, né? Ou para quem quiser começar a treinar para uma provinha de 5K, de 8, 10, 15, 21, enfim. Legal, Marcelo. Super obrigado pelo convite. Muito legal a nossa conversa aqui. Acho que como recado eu queria deixar um recado aqui não só para corrida, assim, para qualquer atividade física. A atividade física, ela é fundamental na vida da gente. A corrida, eu me identifiquei com a corrida, tem gente que se identifica com a natação, tem gente que se identifica com a bicicleta, com hidroginástica, com caminhada. Acho que o objetivo maior que nós temos que ter aqui é encontrar uma atividade física. Acho que a gente não pode deixar de fazer uma atividade física. Isso não é para ninguém, é para você, né? Então, esse é o recado que eu deixo aqui em relação ao esporte. Em relação às vendas, gente, assim, venda tá no DNA, tá no sangue, né? Assim, cada vez mais a gente precisa cada vez mais se especializar, conhecer, entender a necessidade do cliente, para que a gente possa fazer a diferença, né? Vender por vender, tem muita gente que faz isso, cara, e a gente precisa ser diferente, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa se especializar, conhecer aquilo que está vendendo, para que a gente possa fazer a diferença lá na ponta. Muito bom, Emílio. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Queria agradecer a todos aqueles que nos assistiram aqui. Tem mais algum recado aí, não?
Não, agradecer os patrocinadores que ainda virão, que a gente ainda não tem patrocinadores. Segue o canal, clica, curte e compartilha. Boa, então é isso aí, turma. Muito obrigado aí. Mais um AceleraCast falando de vendas aí para levar motivação para sua semana, para o seu dia a dia. Vem sempre com a gente aqui que tem conteúdo novo. Valeu, Emílio. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.